Olá pessoal, hoje o nosso tema de estudo será o Renascimento. Vamos lá? Bom, a gente está estudando vários assuntos que condizem com o período da Idade Moderna. A Idade Moderna, ela é um período de transição, é um período que a gente vem conversando que vão coexistir ainda alguns valores da Idade Média, como uma sociedade rural, uma sociedade com uma ideologia baseada na religião, com uma visão teocêntrica de mundo, entrando em choque com uma sociedade agora que é urbana, que é voltada ao comércio. Esse comércio começou a funcionar a partir do momento das cruzadas. Então a gente tem uma mudança ali no final da Idade Média que vai acabar tendo adaptações que vão iniciar na Idade Moderna, porque o comércio vai gerar lucro. E esse lucro, então, passamos a sair de uma economia que era feudal, autossuficiente, rural, para uma economia capitalista que visa o lucro. Então, foi importante essa mudança política, né, no sistema político, que foi o absolutismo, o sistema de monarquias na Europa, que vai facilitar as trocas comerciais, vai impulsionar o comércio, tanto que eles vão patrocinar as grandes navegações. Esses reis vão executar a sua política mercantilista em prol da aquisição de lucros, né, a busca por riquezas. Então o pensamento está mudando nessa época também. E por falar em pensamento, o Renascimento vai ter, é um movimento cultural, um movimento que vai se sentir essa mudança na arte, na escultura, nas obras literárias, na ciência, e esses artistas vão estar inspirados nos humanistas. Por isso que a gente vai falar que o Renascimento e o humanismo são duas faces da mesma moeda. Então, vamos falar em grandes figuras, grandes pensadores, grandes cientistas, artistas como Shakespeare, Leonardo da Vinci, Newton, Galileu Galilei. Então a gente acaba que o Renascimento, ele é um movimento científico, artístico, cultural que vai se inspirar nos humanistas. Então, para falar do Renascimento, eu tenho que falar primeiro do movimento humanista. O movimento humanista, ele traz o homem como centro de tudo. É um movimento filosófico buscando ideias, né, um conjunto de ideias de respeito, justiça, amor, busca pela verdade através da ciência, que vai romper com essa visão da Idade Média, que é o teocentrismo, que é essa visão de que o mundo é explicado somente por Deus. Tá? Então não é que as pessoas da Idade Moderna estejam rompendo com a sua fé. Não. Elas estão rompendo, na verdade, com a explicação somente através da fé. Então, a fé é uma coisa e o mundo científico é outra. Então, é isso que os renascentistas vão buscar, uma explicação mais concreta. E aí vão, obviamente, se chocar com os valores medievais, que é o teocentrismo, Deus no centro de tudo, né? Essa visão teocêntrica, em contrapartida com os valores renascentistas modernos, o homem no centro de tudo. Então, uma visão antropocêntrica. Um homem mais individualista e não tão coletivista, né? E a questão da razão ser mais importante que a fé. Lá na Idade Média, a fé era mais importante que a razão, ok? Então, eles vão defender o quê? Os humanistas, os filósofos, o homem no centro de tudo, buscando uma explicação mais racional, e um homem mais individualista, porque o capitalismo nos faz ser individualista. A gente está mais preocupado com a nossa ascensão do que a ascensão do colega, né? Isso é uma característica do capitalismo, não é uma característica nossa, é uma característica do sistema capitalista. Ok, gente? Então o Renascimento vai ser isso, um movimento artístico que vai ser inspirado nesses valores humanistas que eu acabei de mostrar para vocês, onde o homem então busca uma explicação mais racional, e tu vai sentir o Renascimento nas obras literárias, na escultura, na pintura, na ciência, né? E ele surge também com essa questão, né, da troca de culturas também proporcionada pela expansão marítima, né, das grandes navegações.
há uma forte, a gente chama de renascimento, porque os artistas vão buscar inspiração na cultura greco-romana, porque a Idade Média foi considerada por muito tempo como Idade das Trevas. Então o berço, né, do Renascimento será a Itália, porque ali, né, é a inspiração desses artistas, ok? Bom, precisava-se ter uma burguesia para patrocinar esses artistas, né? Então, por isso, a Itália vai ser, né, o berço do Renascimento. Os patrocinadores desses artistas serão os mecenas, que eram o quê? Mecenas é a figura rica, né? Como príncipes, condes, bispos, banqueiros, comerciantes, enfim. Esses vão ser as pessoas que vão contratar, então, os renascentistas para poder pedir fazer, né, a sua encomenda, uma obra de arte ou uma pesquisa científica, enfim. A Itália, então, é o país pioneiro no Renascimento, porque é o berço do Império Romano. É ali que está, nessa sociedade, esses mecenas ricos que vão patrocinar os artistas, né? E por também ter toda a cultura que eles vão se inspirar para produzir suas obras. Essa época é importante também pela invenção da imprensa, porque todos os livros, né, eram feitos por monges copistas em monastérios. E aí, com a invenção da imprensa, as pessoas vão ter acesso ao conhecimento, à leitura, então vão poder se tornar mais críticos. Os grandes pensadores do Renascimento italiano são Rafael Sanzio, que é um artista bastante popular. Ele vai ser famoso, né, pela sua doçura nas suas obras, equilíbrio. Ele pintou a Escola de Atenas, que é uma pintura onde aparece vários pensadores aqui da época grega, por isso que o Renascimento se inspira muito nessa cultura greco-romana, porque é ali que é o berço da filosofia, Sócrates, Aristócrates, né? Enfim, são filósofos da época da Idade Antiga na Grécia. Madonas também é uma das obras famosas de Rafael Sanzio, que é a Virgem Maria segurando o menino Jesus. Em toda a obra que a gente presenciar essa imagem da Maria com o menino Jesus é uma obra, então, que é chamada de Madonna. Aqui é a Escola de Atenas ainda. Outra figura, né, desse Renascimento italiano é a grande figura, né, o Leonardo da Vinci. Ele não foi só um pintor, ele é um engenheiro, anatomista, pintor, escultor, inventor. O cara era uma nota 10 na época, né? Ele se preocupa muito com a questão da perspectiva. Agora eu vou explicar para vocês que uma das grandes obras dele é a Gioconda, conhecida por nós como a Mona Lisa. Ele trabalha a perspecção, né? Que é essa técnica do olhar, ó. Tu pode se mover no mesmo local, colocar a Mona Lisa numa ponta de uma peça e começa a caminhar e observa os olhos dela. Ela segue te acompanhando com o olhar. Isso é a técnica da perspectiva. A profundidade da obra, o esfumato da obra. Ele foi uma grande figura, um intelectual e tanto, um grande inventor, enfim. Ele também pintou a Santa Ceia e a Virgem dos Rochedos, tá? E essa aqui, que é a obra que abre os nossos slides aqui, é o Homem Vitruviano. Ele coloca essa visão antropocêntrica do mundo, ó, sempre rompendo com o teocentrismo, tá? Então ele coloca o homem como centro de tudo na obra, mostrando essa questão do homem como resposta àquilo que ele busca. E sempre cuidem, gente, nas questões também, quando vocês forem fazer, eles se preocupam muito nas esculturas com a forma do corpo humano. Por isso que eles vão se inspirar na cultura grego-romana, porque a Grécia, com os deuses, né, eles trabalham muito a questão das curvas do corpo e a beleza do corpo, da nudez do corpo humano, tá? O Miguel Ângelo também é um grande ícone aí italiano, do Renascimento italiano. Ele é um dramaturgo, né, um escultor, pintor, poeta, arquiteto, enfim. É dele a obra, então, Davi, né? Então ali mostra também, aqui no Davi, toda a questão da curva do corpo, né? A questão da beleza do corpo humano, né, da representação do nu, a expressividade, né, o drama na obra, né, no rosto, a expressão, o sentimento. Então, se é de tristeza, se é de alegria, ele era bem fiel às suas representações, o Michelangelo, tá? Também tem Pietà,
que é a escultura aonde Jesus, né, está ao colo de Maria. E ali Davi também, então ele é bastante aqui mesmo uma obra extremamente sentimental, mostrando o sofrimento de uma mãe com o corpo de Jesus ao colo, né? Então trabalha-se bastante essa questão dos sentimentos. E ele também foi pintor da Capela Sistina, que é os afrescos da Capela Sistina. Então ele pintou toda, né? Toda a igreja com imagens, né? Tanto que essa é uma das imagens bastante famosas, que é a criação, né? Então, esses seriam os grandes pensadores, então, do Renascimento italiano, tá? Aqui a imagem mais clara. Bom, existiram vários outros pensadores, né? A gente tem Shakespeare, Romeu e Julieta, Hamlet, só que aqui são outros pensadores de outra localidade, que eu falei para vocês, foram os renascentistas italianos, é onde começou o Renascimento. Depois a gente tem o Shakespeare, por exemplo, ele era da Inglaterra, tá? Então é dele obras de literatura como Romeu e Julieta, Hamlet, né? Macbeth. O Miguel de Cervantes é da Espanha, é o grande escritor do Dom Quixote de La Mancha, né? Vai falar sobre a cultura medieval. E vários outros aí importantíssimos que vão estar lá na apostila de vocês, ok? Vou só citar os mais importantes, senão vou me passar um pouquinho no tempo. Aqui na ciência também vai se destacar várias figuras, né? Usando a razão, a experiência, a questão crítica. O Miguel de Cervetti foi um médico que estudava cadáveres, né? Na medicina o pessoal estuda primeiro o cadáver, imagina estudar uma pessoa viva, né? Não dá. E na época a igreja não aceitava isso, então ele, com os estudos dele, ele fazia dissecação de cadáveres para poder aprender a medicina. E ele foi queimado pelo Tribunal da Inquisição, né? Então a gente vai comentar sobre essa figura mais adiante. Nicolau Copérnico, ele vai colocar a teoria heliocêntrica, dizendo que o Sol está no centro do universo e os planetas orbitam, né, ao seu redor. Então Galileu depois comprova essa teoria, depois é comprovada ainda por Kepler, a órbita elíptica dos astros, porque antigamente lá na Grécia o Ptolomeu disse que era a teoria geocêntrica, a Terra estaria no centro do universo, a gente sabe que não. Leonardo da Vinci também criou várias, né, invenções como avião, submarino, né, moinho de vento, a roda d'água. Essa altura tu deve estar te perguntando, como naquela época, né, 1500 e alguma coisa, o cara era mega esperto, né, então imagina ele sem recurso inventando um monte de coisa. Então aqui Nicolau Copérnico, a teoria heliocêntrica, né, do Sol no centro do universo. Galileu comprova, né, essa teoria. E aqui alguns experimentos, né, e invenções de Leonardo da Vinci. Aqui ele já fazia desenhos, né, antes mesmo de nem sabermos que existiria o raio-x. Aqui ele desenhando um feto, né, as etapas de uma gestação. Então esse é o grande Leonardo da Vinci. Aqui algumas engenhocas dele também, tá? Pessoal, espero ter ajudado vocês e desejo para vocês bons estudos, ok? A gente segue então, até o próximo vídeo.